No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade de Deus. Antes de eu falar sobre a Unicidade de Deus, eu só reforçar que hoje, dia 15, termina a pré-venda do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, a segunda tiragem, livro do pastor Tony. Quero agradecer a todos que têm participado. Então, se você deseja adquirir, nem que seja pelo menos um livro, hoje é o dia. Ah, pastor, mas e se eu puder acertar amanhã, semana que vem, final do mês? Não tenho como mais fazer, porque sábado, amanhã, em tese, eu estou de folga para colocar algumas coisas em ordem e fechar as contas de quantos livros nós vamos precisar publicar. E vamos imprimir, em tese, inicialmente, a quantidade exata para atender os irmãos que estão participando. Ou seja, não vai sobrar mais. Ah, eu vou comprar depois, vou comprar mês que vem. Então, adquira. Um livro é R$ 29,90. Acima de 5 unidades, sai a R$ 19,90. E acredite, estou oferecendo mais em conta do que a própria gráfica. A gente só vai conseguir por causa da quantidade, que vai ser um pouco maior do que eu esperava, porém não vai ser o que eu imaginava, o que eu desejava, que era fazer pelo menos uma tiragem de 1.000 livros. Então dá tempo, entre em contato com a Elaine, 19 9898 02214. Provavelmente, se tudo correr bem, entre segunda e terça-feira a gente manda já para a editora imprimir. Será uma outra editora, tá bom? Então é uma outra roupagem, uma outra capa, mas o conteúdo é o mesmo. A gente fez algumas mudanças, algumas alterações, algumas correções que precisavam ser feitas, alguns termos e, enfim, aproveite, tá certo? É um material, uma fonte de pesquisa. E também ontem começou o seminário, nossa aula de ontem, né? A filosofia da unicidade. Muito interessante essa aula que começou, essa matéria que começou ontem junto com a turma nova. Você tem até o final desse mês de setembro para se matricular, dá tempo. Teologia com a gente da unicidade de Deus. É muito bom a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por falar nisso, olha o que diz o apóstolo Paulo, né? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, diz a NVI, Nova Versão Internacional. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? Que interessante. Filipenses 2, do verso 6 em diante. Diz essa versão, Nova Versão Internacional, e está alinhada também com o que diz a King James, né? Embora sendo Deus. Que maravilha, que glorioso. E aí a gente entende que ele esvaziou-se, né? Esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma posição de escravo. E como ser humano, e nasceu como homem, como comparação, como homem. Então, para que se cumprisse exatamente a sua obra de nascer e morrer pelos pecados do povo. É isso que muita gente precisa entender. Ele deveria nascer como homem, ser totalmente humano, na sua condição humana. E quando você olha isso, se você meditar nessa questão, você vai encontrar respostas para muitas questões. Por exemplo, por que ele precisava orar? Já que ele é Deus, por que na cruz, ou antes da cruz, da sua agonia, ele diz, afasta de mim, Pai, esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. São duas vontades. Nós estamos falando do Senhor Jesus na posição de servo, de ser humano, filho do homem. Ou seja, ele, e aí isso é muito interessante nós analisarmos isso aqui, que eu vou falar para você. Jesus não poderia ter nenhuma mancha.
Ele devia ser cordeiro sem defeito, como mandava o Novo Testamento, que prefigurava, que apontava para o sacrifício perfeito a ser realizado na cruz para pagar a nossa dívida. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, quando nós analisamos a palavra de Deus, você vai dizer o quê? Que por meio de Adão entrou o pecado no mundo, Adão desobedeceu, e através dessa desobediência o pecado chegou a todos nós. E o Senhor Jesus fez o caminho inverso de Adão. Ele foi obediente até o final, como diz Paulo, até a morte, e morte de cruz, para pagar a nossa dívida. Então, quando ele orava, é que um ser humano deve se comportar. Por isso ele vai dizer lá em João capítulo 13, dizendo, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Realmente parece uma pergunta infantilizada por parte da teologia trinitária. Por que ele orava então se ele é Deus? Ora, mas que pergunta sem nexo, é pergunta daquele que ignora essas coisas. Está com escama nos olhos. Ignora completamente. Então, se ele orava porque ele estava numa condição de ser humano, numa condição de escravo, e ele não podia ter mancha. Por exemplo, se o Senhor Jesus leva uma vida sem oração, não vou orar porque eu sou Deus, como é que eu falo? É contraditório orar para mim mesmo? Então aí eu mesmo vou receber oração, então não preciso orar. Ora, se a gente já tem, muitos crentes, nós mesmos não oramos como convém, nós não oramos como convém, nós não buscamos como convém, não oramos da maneira correta, segundo fala a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Por isso o Espírito do Eterno, o Espírito de Cristo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, justamente porque nós temos dificuldade de levar uma vida de oração e pautada na oração, como manda a palavra de Deus. Imagina se o nosso maior exemplo, meus amados irmãos e queridos ouvintes do Minuto da Unicidade, imagina se o nosso maior exemplo, nossa grande referência, não tivesse nenhum texto que mostrasse ele orando, jejuando, buscando. Imagina você, imagina o nosso grande exemplo. Aliás, os exemplos arrastam mais do que palavras. Então ele nasceu para ser nosso exemplo de vida plena, máxima diante de Deus. Ele é a nossa referência. E sendo assim, nós temos que pensar também na função de Cristo como mediador, como diz a palavra de Deus lá, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então seria o nosso mediador. Aí você explica esse exemplo, essa oração, essa busca, mas diz a palavra de Deus, sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou, pronto, ele abdicou-se, vamos dizer assim, de se comportar o tempo inteiro aqui, através da sua natureza divina, já que ele estava na condição humana, vamos dizer assim. Você consegue compreender isso? Porque quando você entende isso, você vai evitar fazer perguntas de por que ele orava, para quem ele orava, por que ele orava. Ora, eu acho que já está respondido. E aí, para terminar, você leia depois, quando tiver um tempinho, Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Isso é Jesus falando, João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Ou seja, eu vim para isso mesmo. E aí no verso 28 ele diz, Pai, glorifica o teu nome. E aí veja que interessante, João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e o glorifiquei outra vez. Uma voz, e aí o estudo da voz é outra questão, então veio uma voz, veja que o artigo indefinido, uma voz, o autor evitou dizer, o Pai diretamente falou do céu, né? Porque o Pai estava na terra, ninguém vem ao Pai, eles preferem falar, então uma voz veio do céu. Você vai ver isso em Mateus, em João, uma voz veio do céu, uma voz veio do céu. Eles nunca falaram, o Pai falou do céu, nunca falaram isso. Uma voz, observe esse detalhe.
Já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. Aí a multidão que estava ali, né? O reflexo da multidão de hoje, que ao ouvir, que ouvia a voz, dizia que havia sido um trovão, outros diziam que era um anjo, e aí Jesus fala o quê? Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. A voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês. A voz, ele não falou, meu pai não falou. Ele sempre falava do pai dessa forma, né? Mas nesse detalhe, especificamente, sabendo desses dias, ele não falou, o pai falou por mim. O pai não falou por causa de mim, o pai falou por causa de você. Não, ele diz, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Que glorioso, né? Bom, não dá para a gente entrar nesse mérito aqui agora, mas você já sabe que o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro. Adquira hoje, o último dia para você adquirir este livro com o preço especial aí de R$19,90 acima de 5 unidades ou a R$29,90. Se porventura você ainda não adquiriu, faça hoje 19-9898-02214 e matricule-se no seminário Unicista para a gente falar mais desses assuntos com mais liberdade, né? Um forte abraço para você, um bom fim de semana. Nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz a todos, Deus abençoe. Ore por esse programa, ore por esse projeto. Eu não gravei na quinta, não gravei na sexta, ou melhor, na quarta nem na quinta. Muitas dificuldades, limitações, tempo, tudo mais. Então ore por nós. Para você que acompanha no YouTube, tem a descrição do vídeo. Se você quiser apoiar, abençoar o nosso programa, apoiar esse ministério que precisa uma voz profética unicista na terra, falando mais uma. Então nos ajude a ser essa voz que fique aí falando sempre, incansavelmente, desses temas gloriosos. Para você, Deus abençoe. Um forte abraço, graça e paz. Minuto da Unicidade.